Hoje é dia de recebermos aqui no estúdio em São Paulo Renan Santos, que é pré-candidato pelo Partido Missão, partido recém-fundado pelo movimento MBL. Larissa Rodrigues está comigo nessa jornada aqui, direto de Brasília, aqui no telão. Tem alguns nomes já pensados de quais são juristas adequados para serem indicados ao Supremo Tribunal Federal? E sendo direto na resposta, nós precisamos de um perfil legalista, que não defenda os princípios conhecidos como neoconstitucionalistas, que é o que o próprio Barroso defendia, que é a ideia de que os ministros do Supremo têm que inovar, né? Sair da linha de ser um jurista que analisa a Constituição e criar leis a partir das suas decisões. Isso criou boa parte das distorções que a gente vê na relação entre judiciário e legislativo. Então, figuras que defendem uma perspectiva clássica por parte do judiciário é o básico, sem escritórios de familiares ligados a eles, sem vontade de participar do debate público, altamente discretos, nenhuma vaidade, nenhuma vontade de aparecer em redes sociais. Isso já é uma base, e obviamente o passado ilibado. Isso é a base para alguém participar de uma Suprema Corte minimamente saudável. Como é que, na sua avaliação, vai ser vai se exigir do futuro presidente articulação política para trilhar um caminho viável para aprovação? Yuri, a gente tem uma guerra institucional. É uma guerra institucional entre legislativo e judiciário, pelos motivos mais diversos, e por vezes a gente vê alianças entre eles. O que mais se comenta é uma aliança entre uma parte do STF e parte dos senadores, ontem pela derrubada, anteontem, pela derrubada do Messias, somado também à derrubada da CPI do Banco Master. Tá? A CPI do Banco Master, ela seria na prática um problema para ministros do STF e para membros do Senado. Basta ver que o Alcolumbre ele está envolvido, a começar pelo barrigão dele, com o escândalo do Master. O Alcolumbre é uma figura que tem muito medo dos desdobramentos. Basta ver a questão previdenciária do Amapá, né? O Amapá comprou, através da sua previdência, títulos nem um pouco limpos do Banco Master. Então, há também nomeações na CVM que envolviam indicações do próprio Alcolumbre. Então, você tem uma relação de tensão e de aliança entre o STF e o Senado. E, na verdade, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, hoje eles estão em conflito nas atribuições, mas unidos na luta pela impunidade. Então é meio paradoxal. Às vezes eles vão se unir e às vezes eles vão se separar. Qual a função do próximo presidente da República? É alguém que tem que ter autoridade e projeto de Brasil. Projeto de Brasil e saber o que quer. Olha, eu vou chegar lá, primeiro dia eu vou enfrentar o crime organizado, eu vou fazer um pacote de reformas fiscais e eu vou diminuir o poder do Centrão. Essa é a minha plataforma. Sei qual é a minha plataforma, sou uma pessoa limpa, aí eu tenho como prerrogativa resolver essa briga institucional entre os poderes. E colocar na caixinha, o judiciário onde precisa ser colocado na caixinha, usando o Congresso e colocar o Congresso na caixinha quando necessário. Qual a opinião do senhor, né, enquanto pré-candidato, se tem partes que lhe agrada ou não, e como tem sido aconselhado também os deputados e senadores, não necessariamente do partido, que é um partido novo, mas que, do antigo MBL, que andam junto com o senhor nessa esfera política, digamos assim? Eu não fujo de perguntas dessa, eu digo isso porque eu fico vendo o meu concorrente no campo da direita, o Flávio Bolsonaro, avisar que ele não tem nenhuma posição sobre nada em termos econômicos, né? E lógico, ele tem medo de perder voto e isso trai o eleitor dele. O Flávio Bolsonaro não tem coragem de falar sobre isso. Nós somos contra essa alteração à lei e eu aviso para o trabalhador que está assistindo essa entrevista, você está sendo enganado. A discussão não é se você vai trabalhar mais ou menos recebendo o mesmo dinheiro. A discussão é se vai passar um projeto e aí você não terá mais o seu emprego. É basicamente isso. Porque nós já temos um país que está fora das cadeias globais de produção. Ou seja, as empresas brasileiras estão sendo tiradas dos processos internacionais de fazer um carro, de fazer um equipamento para um celular. A gente está ficando isolado e estamos primarizando a economia. Ou seja, a gente está vendendo soja, minério de ferro. Nós estamos ficando um país com empregos que pagam menos. Em vez de a gente gerar mais produtividade e capacidade de competir com o mundo, nós diminuímos isso. Então, nosso juros é super alto, a gente cobra um monte de imposto e a gente ilude o trabalhador. Olha, você pode trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Eu vou avisar o trabalhador. É mentira. É mentira. Estão te enganando, estão te enrolando. O Lula está fazendo isso. Igual ele falou que a taxa da blusinha não ia aumentar o preço das mercadorias, só para ele ganhar o voto, te iludindo na eleição e vencer a eleição. E a direita, que deveria ser corajosa, fazer oposição, não tem coragem de enfrentar. Aí, muito provavelmente, eles vão votar favorável. Ainda vão avisar assim, olha, não caímos no truque do PT. Só que milhões de pessoas podem perder emprego, empresas brasileiras podem perder competitividade, o empresário brasileiro perde força, mas em compensação a direita não caiu no truque da esquerda. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar numa política que não seja, assim, brutalmente honesta e sincera. Então eu posso perder votos com o que eu estou falando aqui, mas eu prefiro perder o voto, falando a verdade, do que ganhar o voto e depois eu ter que fingir que eu meti o louco no período eleitoral. Eu não acredito nisso. O quanto que um governo Renan Santos seria uma versão brasileira de Javier Milei? O
O que o senhor admira e o que o senhor faria melhor do que Javier Milei tem feito na Argentina? Pegou um país quebrado e um país sem esperança. E acho que a virada da esperança na Argentina começou na vitória da Copa do Mundo. Aí, para mim, seria muito bom se o Brasil ganhasse, para a gente ter uma virada de esperança no Brasil. E o Milei, ele assume o país, né, nesse momento estranho, e durante o período eleitoral, ele fez o que eu acabei de fazer agora. Ele avisou, olha, eu vou fazer reformas que muitas pessoas vão dizer que são impossíveis de se fazer, que vai fazer as pessoas sofrerem, e sim, no começo vai ser difícil, mas eu prometo que no médio prazo, longo prazo, vocês vão ver a diferença. Eu vou fazer justiça através dessas reformas. Ele fala da la casta, que são os privilegiados. Eu vou mexer com os privilegiados, com os políticos privilegiados, com os magistrados privilegiados, e, pois bem, eu falo a mesma coisa. Há uma tradição, porque, assim, eu também quero avisar o eleitor, a pessoa que está nos assistindo agora. Os políticos não fazem propostas, eles falam com os marqueteiros deles e os marqueteiros avisam o que é popular de se falar no meio de uma câmera. E aí ele não vai falar, por exemplo, de uma PEC que nós já protocolamos, que altera o regime fiscal brasileiro. Que é uma PEC que faz novamente uma reforma da Previdência, porque vai precisar mexer. Nós já protocolamos, desculpa, só para explicar aqui para quem está nos vendo, pelo deputado Kim Kataguiri, que é o atual deputado que o Missão tem, foi eleito na época pela União Brasil, né? Exato. E pôde migrar para o Missão agora. Então ele protocolou, exatamente, essa é uma PEC que altera o regime previdenciário e assim, quem falar para você que não vai fazer reforma nisso está mentindo, que altera as indexações e as vinculações, que são temas muito difíceis de explicar, acho que a gente nem tem tempo de explicar aqui, mas que são temas que vão ter uma resposta muito forte da esquerda e dos sindicatos. E aí todo político vai falar com o seu marqueteiro e vai falar, não, isso é impopular. O Milei falou na Argentina, olha, eu vou comprar a briga. E eu falo a mesma coisa, nós precisamos comprar essa briga e quem fugir da discussão está mentindo. Mas o que eu aviso também, vou comprar a briga, pode soar difícil no começo, mas depois de um ano eu vou poder trabalhar nas alíquotas dos impostos e eu vou poder trabalhar na queda dos juros. E aí o seu dinheiro vai valer mais e o produto vai custar menos. Aí você vai sentir que você está ganhando mais dinheiro, você vai ter mais capacidade de pagar suas contas e de viver melhor. O que eu aviso é o brasileiro, né, o corpo da economia brasileira é um corpo doente. E você não vai resolver um corpo está doente dando sorvete para ele. O Lula ficou oferecendo sorvete para o corpo doente. Toma agora um Vale Gás, toma uma energia elétrica. E o Flávio, ele não fala nada. Não vou falar nada, tá, doente? Eu vou ficar quieto porque uma hora você vai sair andando. Dica, não vai sair andando, o corpo vai morrer e eu vou ter que dar um remédio muito amargo. Mas depois do remédio amargo, o corpo vai voltar a funcionar. O que foi, então, aprendido desta conversa do Renato, da sua equipe, com o presidente de El Salvador, que é, de fato, aplicável aqui no Brasil? E como que, na sua avaliação, mesmo que o presidente da República tenha uma postura mais incisiva, mais dura contra o crime, como articular isso, sendo que a segurança é uma responsabilidade de 27 governadores dos mais variados matizes, trajetórias, origens e realidades locais? A primeira coisa que o Bukele fez foi quebrar a imaginação que nós temos na América Latina. Ele mudou no país dele, mas isso existe no México, na Colômbia, no Peru, no Brasil, que é a ideia de que você vai conviver pro resto da vida com o crime organizado. Portanto, tua casa tem que ter um muro, portanto, teu carro tem que ter um filme, você tem que ter medo de andar com o celular. A América Latina aceitou que ela é controlada pelo crime. Então, a primeira coisa que ele mudou foi, não, eu posso destruir isso. E a gente ouve sempre dos especialistas, é impossível destruir, não dá, olha, temos que conviver, nós temos que aceitar que o Oruan vai fazer uma música, vai tocar no Spotify, o filho do Marcinho VP, e o filho do Marcola também agora é artista. Então, a negação dessa aceitação, ou seja, a mudança na cabeça das pessoas, foi a primeira coisa que ele fez. E ele gerou o resultado. Ele aumentou as penas, ele colocou, né, algo que é permitido na Constituição de El Salvador, que é um estado de exceção, que permitia que a polícia e as Forças Armadas agissem de maneira enfática. Ele tratou as facções criminosas como organismos anômalos, como terroristas, ou seja, ele teve uma lei especial, criou o famoso Secote, que custou coisa de 500 milhões de reais, fazendo a conversão, que é um super presídio lá em El Salvador, e aí ele destruiu eles e hoje El Salvador é um lugar muito, mas muito seguro. Outras nações, por exemplo, no leste asiático, apresentam também leis muito duras contra o crime organizado e apresentam, a despeito de terem sido pobres há muito tempo, qualidade de vida e números ligados a homicídios e roubo muito menores do que o Brasil. Então, ir por esse caminho, e eu posso falar de nações maiores do que El Salvador, eu posso falar da China, que é gigantesca, que apresenta, vamos dizer, leis penais quase tão duras quanto El Salvador, num estado de exceção, mostram que a gente tem esse caminho de enfrentamento. A questão é que a gente simplesmente não está tentando. E nós temos que tentar, porque nós temos que parar de aceitar que nós temos que esconder o celular quando a gente anda na rua, que uma mulher tem que ter medo de sair do ônibus e chegar até a casa dela. A gente não tem que ter medo de nada. Assim como nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que cidades têm que ter favelas, que a favela faz parte da nossa personalidade, que a pobreza faz parte da nossa identidade, que nós temos que ter, sei lá, um pé de meia para a criança ir para a escola. Isso é tudo loucura. E a gente aceitou que a gente tem que viver uma vida de louco.
Então, nós temos que endereçar essas grandes questões com a mesma missão que o Bukele entrou. Eu vou acabar com o crime organizado, com as medidas duras que ele adotou e com a nossa capacidade bélica, nós temos através das polícias e da inteligência com COAF e Polícia Federal. Nós temos que endereçar a questão dos investimentos estatais para acabar com a favela, que é o lugar em que o crime, infelizmente, domina as pessoas. A gente está falando de praticamente 50 milhões de pessoas que vivem sob a interferência direta do crime organizado. E mudar a imaginação do brasileiro de que é possível viver num lugar que é muito bonito e que pode ser feliz. Hoje nós temos um Brasil que tem um potencial enorme, mas é um país triste, cujas cidades são feias. As cidades do Brasil são horríveis. Todas as casas são muradas, as ruas são abandonadas e as pessoas têm medo de andar. Então, essa mudança cabe ao Poder Executivo. Esse é um papel do presidente. E aí, te respondendo sobre a articulação, de maneira muito simples. Há governadores que tentaram já fazer esse enfrentamento, mas eles são submetidos a uma lei penal e às leis de execução penal, que são prerrogativa do Congresso Nacional e da Presidência da República alterar. Então, quando tentaram as UPPs no Rio de Janeiro, por mais que tenha sido uma iniciativa boa, no fim do dia, se não alterasse as leis penais e o Código de Processo Penal, não resolvia nada. Se não tivesse um estado, por exemplo, se eles pudessem decretar o estado de defesa, que permitia que o BOP entrasse na casa das pessoas onde às vezes se escondia um criminoso, não ia dar, como não deu. Então, o Poder Executivo tem que criar um arcabouço legal e agir junto com as polícias estaduais, com os governadores. Se o governador está cooperando e ele executar, vamos bater as metas juntos. Se o governador não cooperar, como, por exemplo, eu tenho certeza que o governador do Ceará, que vive me processando, não cooperaria, nós vamos colocar um estado de defesa no estado dele, ele fica afastado dessa prerrogativa e nós destruímos o crime no estado dele. Meu recado é para todos os estados. Na Bahia, no Ceará, as pessoas reclamam, e a polícia também reclama, o governador não faz nada. A gente sabe onde está o criminoso, eles estão tomando a cidade, mas ninguém faz nada. Eu vou fazer. Só para esclarecer, antes de passar a palavra para a Larissa, o senhor falou estado de defesa, quer dizer, usar um mecanismo que já existe na Constituição e mais rigoroso do que, por exemplo, as GLOs, as garantias de lei e ordem, por exemplo... Que o Temer usou. Exato. O Rio de Janeiro passou por uma intervenção, Exato. Era o general Walter Braga Neto. Exato. E veja só, não é um mecanismo, quem fala, isso é autoritário, isso não é autoritário, isso é estabelecer a autoridade. O Temer tinha feito uma GLO assumindo o controle, vamos dizer, da área de segurança no Rio de Janeiro. Ok, eu espero não precisar fazer isso se os estados cooperarem. Agora, se o estado do Ceará, para pegar um exemplo prático, quiser manter Santa Quitéria, uma cidade que tem urânio e que foi tomada pelo Comando Vermelho, sob o comando do Comando Vermelho, eu vou decretar que Santa Quitéria estará em estado de defesa e a polícia e as Forças Armadas, se necessário, vão entrar em Santa Quitéria, vão destruir o Comando Vermelho de Santa Quitéria, libertar a população. Eu gostaria de contar com o auxílio dos governadores. Agora, se não quiser auxiliar, a gente faz sem eles mesmo. O senhor não tem nenhuma experiência política em cargos eletivos. O senhor acha que isso seria um problema tanto para elegê-lo quanto se caso isso acontecesse, essa falta de experiência? Não. Não, porque temos grandes líderes políticos no Brasil e no mundo que tiveram nenhuma experiência em cargo eletivo pretérito e fizeram bons governos, como pessoas que tiveram muita experiência e fizeram maus governos. Não é exatamente isso que determina o sucesso de um mandatário. A Dilma tinha experiência administrativa dentro da máquina pública e foi um desastre. Então, e o Milei, vou dar um exemplo aqui de uma figura que está fazendo um governo técnico e efetivo nas políticas públicas dele. A gente pode até, eventualmente, não concordar exatamente com a política B ou C, mas ele está conseguindo fazer as entregas prometidas por ele. E uma coisa que me torna diferente dos demais eu não tive cargo eletivo, mas eu faço política de maneira efetiva há muitos anos. Por exemplo, o Zema hoje foi num podcast e falou, eu tenho mais experiência que o Renan. Veja, quando ele concorreu para o governador, ele não tinha experiência nenhuma e ele fica fazendo campanha falando que ele é um empresário e não um político. Pois bem, eu sou político sem precisar de mandato. Há mais de 12 anos, eu liderei o impeachment de Dilma Rousseff, como o Yuri bem observou, não só nas ruas, mas no parlamento, organizando o comitê do impeachment no parlamento. Montei um partido político, coisa que o Bolsonaro não conseguiu, e lidero inúmeros parlamentares ao redor do Brasil que têm um desempenho político muito acima da média. O melhor parlamentar do Brasil é o deputado Kim Kataguiri, altamente efetivo, que interfere na política brasileira, sendo parte de um grupo que, em última instância, é presidido por mim. Então, eu tenho experiência política verdadeira e eu tenho algo que políticos que têm experiência não têm, que é coragem. Eu topo perder voto, perder seguidor, perder doador, em nome do que eu acredito, que é uma questão de integridade. E essa integridade é o que um homem público precisa, é o que a famosa ética da responsabilidade, que o Max Weber tanto fala. Nós precisamos ter isso no mandato, e eu faço isso quando sendo presidente do MBL. Se eu, enquanto líder, eu enganar as pessoas, falar que vou fazer uma proposta, mas não entregar ela no final, ou falar que não vou fazer algo e entregar, como será o pacote fiscal que todos terão que fazer, caso ganhe a eleição, eu me torno um mentiroso, e eu não vou ser esse mentiroso. Eu vou ser brutalmente honesto. E sendo honesto, tendo proposta e sendo um bom líder, eu serei um bom presidente.